Olá galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Lisiane Oliveira, sou professora de Anatomia do Centro Acadêmico de Vitória da UFPE e hoje iniciaremos mais uma série de aulas de anatomia, dessa vez abordando a anatomia do sistema digestório. Iniciaremos com a introdução geral ao sistema digestório e em seguida abordaremos cada um dos órgãos do sistema digestório. Neste vídeo em particular, iremos falar sobre essa introdução e continuaremos com o primeiro órgão do sistema digestório, que é a boca. O sistema digestório é o conjunto de órgãos que realiza a digestão dos alimentos, sendo responsável pela ingestão, mastigação, deglutição, digestão, a absorção de nutrientes e a eliminação de resíduos através da defecação. Dessa forma, permite que o alimento seja degradado e que os nutrientes sejam disponibilizados e cheguem até cada uma das células do nosso corpo. Em abordagem mais ampla, pode-se afirmar que o sistema digestório contém o meio ambiente dentro do corpo humano, para que este usufrua da matéria necessária para a sua vida e elimine os resíduos que não lhe sejam úteis. O sistema digestório é constituído por um tubo gastrointestinal, por um trato gastrointestinal tubular, denominado tubo digestório, e órgãos digestórios anexos a esse tubo. O tubo digestório se estende da boca ao ânus e é um tubo contínuo com aproximadamente 9 a 12 metros de comprimento, apresentando porções mais dilatadas e outras mais estreitas e aberto nas duas extremidades. Recebe várias denominações ao longo do seu percurso, iniciando com a boca, depois faringe, esôfago, estômago e intestinos, e apresenta duas aberturas, a boca e o ânus. Também apresentam órgãos anexos ao tubo digestório, os quais são de extrema importância para a funcionalidade do sistema digestório, como as glândulas salivares, os dentes, fígado e vias biliares e o pâncreas. Quanto à sua localização, o sistema digestório está situado em várias partes do corpo. Inicia-se na cabeça, atravessa as regiões cervical e torácica e grande parte se localiza na cavidade abdominopélvica, se abrindo no períneo. E agora vamos falar sobre a boca, também conhecida como cavidade oral. A boca é a primeira porção do tubo digestório e consiste de uma cavidade, chamada cavidade oral, que se estende desde a rima bucal até o istmo das fauces e tem como principal papel a ingestão de alimentos. Dentre suas funções estão a ingestão dos alimentos, a mastigação, devido à ação dos dentes, o início da deglutição, a digestão dos carboidratos através da salivação, a fonação, percepção do paladar através das papilas gustativas presentes na língua. A cavidade oral está localizada na face, abaixo da cavidade nasal e apresenta os seguintes limites: anterior, os lábios; inferior, o assoalho da boca, compreendido pelos músculos milioide e genióide; laterais, as bochechas; superior, palato duro e palato mole; e posterior, o istmo das fauces. A cavidade oral, ela é subdividida em vestíbulo da boca e cavidade própria da boca, situados externamente e internamente as arcadas alvéolo-dentárias, respectivamente. Então, o vestíbulo bucal, essa cavidade que está localizada
aqui como mostra nessa imagem, entre os lábios e os dentes, e a cavidade oral dos dentes para dentro. O vestíbulo da boca é uma cavidade virtual em forma de uma fenda, possuindo uma maior dimensão lateral, localizado entre os lábios e bochechas e os dentes e gengivas. No teto e assoalho encontram-se os recessos provocados pelas reflexões da própria mucosa. Quando a boca está fechada, o vestíbulo da boca possui uma comunicação com a cavidade própria da boca por um estreito espaço denominado de espaço retromolar, que está situado bilateralmente posterior ao terceiro molar. Quando a boca está aberta, o vestíbulo comunica-se com o exterior pelo espaço entre os lábios. Os vestíbulos apresentam os seguintes limites: anterior, os lábios; laterais, as bochechas; e o limite interno, dentes e gengivas. Os lábios são pregas que circundam o orifício da boca. São revestidos externamente por pele e internamente pela mucosa oral. É formado basicamente pelo músculo orbicular da boca. Quando a boca está fechada, a linha de encontro entre os lábios é a rima bucal, que termina lateralmente com as comissuras dos lábios em cada um dos cantos da boca. Uma vez que os lábios estão abertos, são encontrados lateralmente os ângulos da boca. Então, comissura labial, quando a comissura do lábio quando a boca está fechada; ângulo da boca quando a boca está aberta. Na pele do lábio, encontramos alguns sulcos originados devido à relação que os lábios fazem com estruturas adjacentes, que são o sulco nasolabial, que se estende da asa do nariz até próxima à comissura dos lábios, e o sulco mentolabial, entre o lábio inferior e o mento. E por fim, o filtro, que é a parte do subsepto nasal e termina inferiormente no tubérculo labial, que é essa região aqui mais saliente dos lábios. Na parte interna dos lábios, encontramos duas pregas mucosas medianas, uma no lábio inferior e uma no lábio superior, que são chamados de frênulo dos lábios, frênulo do lábio inferior e frênulo do lábio superior. As bochechas constituem as paredes laterais do vestíbulo da boca, sendo revestidas pela pele externamente, por mucosa internamente. Em sua constituição encontramos uma camada de tecido adiposo profunda, essa camada aqui de tecido adiposo, que é chamado de corpo adiposo da face. Também encontramos uma musculatura formada basicamente pelo músculo bucinador, que vai ser perfurado pelo ducto parotídico, que conduz o líquido produzido pela glândula parótida até o vestíbulo da boca. Nessa desembocadura, do ducto parotídico, encontramos uma elevação chamada de papila parotídica, que está localizada na altura do segundo molar superior. E agora vamos falar da cavidade própria da boca. A cavidade própria da boca é um espaço estreito, disposto predominantemente no plano horizontal, sendo ocupada predominantemente pela língua. A cavidade própria da boca apresenta as seguintes comunicações e limites.
Com a boca fechada, a cavidade própria da boca comunica-se anteriormente com o vestíbulo através do espaço retromolar. E com a boca aberta, essa comunicação se faz também através do espaço interdental. Posteriormente, a cavidade própria da boca comunica-se com a porção oral da faringe através do istmo das fauces. Seus limites são: superior, os palatos duro e mole; anterior e lateral, os dentes e gengivas; inferior, o assoalho da boca composto pelos músculos genióide e milioide; e posterior, o istmo das fauces. E agora vamos falar sobre os palatos. Os palatos dividem-se em palato duro e palato mole e separam a cavidade oral da cavidade nasal. O palato duro compõe 2/3 anteriores do teto da cavidade oral, cuja estrutura básica é uma barreira óssea formada pelas lâminas horizontais dos ossos palatinos e processo palatino da maxila. Esses ossos são revestidos por uma túnica mucosa que se continua com a gengiva medianamente, e essa mucosa projeta uma crista que é denominada de RAF do palato. Lateralmente a RAF, a mucosa forma pregas de ambos os lados, as pregas palatinas transversas. É contra essas estruturas do palato que a língua comprime o alimento. O palato mole compõe o terço posterior do teto da cavidade oral, também chamado de véu palatino, pois possui uma forma de véu e está suspenso posteriormente ao palato duro. No centro da sua margem posterior salienta-se a úvula palatina, que lateralmente se estendem 2 pregas que divergem inferiormente formando os arcos palatinos. O arco anterior é o arco palatoglosso, que vai em direção à margem lateral da língua, enquanto o arco posterior é o arco palatofaríngeo, que se estende para a parede da faringe. Passando pelos arcos palatinos, existe um estreitamento da faringe chamado de istmo das fauces, que é o limite entre a cavidade oral e a porção oral da faringe. Entre os arcos palatoglosso e os arcos palatofaríngeo, encontramos as fossas tonsilares, onde estão localizadas massas de tecido linfóide denominadas de tonsilas palatinas, popularmente conhecido como amígdalas. A língua é um órgão muscular que ocupa a cavidade oral propriamente dita, quase por completo, e repousa sobre o palato duro. A língua é revestida por uma mucosa diferenciada, que é a mucosa lingual. A língua é subdividida em raiz, corpo e ápice. Apresenta 2 faces, uma face superior, o dorso da língua, e uma face inferior, o vento da língua. O dorso da língua possui um sulco que passa medianamente, o sulco mediano, esse sulco aqui, e também apresenta o sulco terminal, que separa o corpo da língua da sua raiz, e apresenta em suas estruturas nódulos linfóides subepiteliais que em seu conjunto formam a tonsila lingual. A face dorsal da língua apresenta-se de forma mais áspera devido à presença das papilas linguais. As papilas linguais são as papilas filiformes, fungiformes, foliadas e papilas circunvaladas.
As papilas filiformes apresentam formato filamentoso e apresentam-se localizada predominantemente nos 2/3 anteriores do dorso da língua. Apresentam sensibilidade táctil, não possuindo corpúsculos gustativos. As papilas fungiformes apresentam formato semelhante a cogumelos e estão em maior número, muito próximo às margens laterais da língua e possuem corpúsculos gustativos mecanorreceptores e termorreceptores. As papilas foliadas têm formato semelhante a folhas e estão localizadas em fileiras posteriormente nas margens laterais da língua. Apresentam numerosos corpúsculos gustativos. As papilas circunvaladas são as de maior tamanho e apresentam dispostas anteriormente a um sulco, o sulco terminal da língua. Essas papilas formam uma estrutura denominada de V lingual e apresentam numerosos corpúsculos gustativos. No vértice do sulco terminal, encontramos um forame cego, que é um resquício embrionário da parte proximal do ducto tireoglosso. Na língua foram identificadas papilas gustativas que identificam os principais sabores, os receptores para o sabor doce, então sua maior concentração encontra-se nessa região aqui pintada de azul. Receptores para azedo encontram-se na sua maior concentração localizados nas margens laterais da língua. Receptores para o salgado na ponta da língua e também nas margens laterais, e os receptores para o amargo próximo à raiz da língua. A face ventral da língua, ou face inferior da língua, está repousando sobre o assoalho da boca, podendo ser visto apenas com a língua elevada. Na mucosa da face inferior, encontramos uma prega mediana que se fixa ao assoalho da boca e se estende para a gengiva mandibular, denominada de frênulo da língua. De cada lado da parte inferior do frênulo da língua, encontramos duas elevações, essas elevações aqui, chamadas de carúnculas sublinguais, onde desembocam os ductos das glândulas submandibulares. Mais lateralmente, encontramos as pregas sublinguais, que são elevações lineares, onde desembocam os ductos das glândulas salivares sublinguais. Na face inferior da língua, ainda observamos a presença das pregas franjadas, que constitui um desdobramento da mucosa bucal. Devido à transparência da mucosa, ainda observamos a presença de vasos calibrosos e azulados, denominados de veias profundas da língua. Os dentes são órgãos acessórios à digestão, localizados nos processos alveolares da mandíbula e da maxila. Os processos alveolares são recobertos pelas gengivas, que se estendem ligeiramente até cada alvéolo para formar o sulco gengival. Os alvéolos são revestidos pelo periodonto, que consiste em uma camada de tecido conjuntivo fibroso que fixa as raízes dos dentes nos alvéolos dentários, sendo uma articulação fibrosa do tipo gonfose. Durante a vida, passamos por duas dentições, a primeira chamada de dentição decídua e a segunda chamada de dentição permanente. A dentição decídua aparece entre os 6 meses e 2 anos de vida e compreende 8 dentes incisivos, 4 caninos e 8 premolares. Já a dentição permanente aparece por volta dos 6 anos de idade, sendo completada por volta dos 18 anos de idade. Compreendem 8 dentes incisivos, 4 caninos, 8 premolares e 12 molares.
O dente consiste em 3 regiões principais: a coroa, a parte mais visível dos dentes, localizada acima do nível das gengivas, é revestida pelo esmalte dentário, uma substância mais dura e resistente do corpo humano, e que dá um aspecto branco e perolado aos dentes e atua como uma camada protetora para os dentes. O colo é a junção entre a coroa e a raiz, localizada próximo à linha da gengiva. E a raiz é a porção do dente localizada dentro dos alvéolos dentários. Cada dente possui 1 a 3 raízes. A partir do limite do colo dentário, a raiz dentária é revestida pelo cemento dentário, o qual, através do periodonto, fixa no alvéolo dentário. Os dentes são compostos basicamente por dentina, um tecido calcificado que circunscreve o espaço central, denominado de cavidade pulpar, preenchido por tecido conjuntivo frouxo, contendo muitos vasos sanguíneos e nervos, ou seja, a polpa do dente. Extensões estreitas da cavidade pulpar se projetam para a raiz do dente, sendo chamados de canais da raiz do dente. No ápice da raiz, encontramos um forame do ápice, através do qual passam vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos que passam pela raiz do dente e chegam até a cavidade pulpar, a cavidade da polpa do dente, e formam a polpa do dente. As glândulas salivares são constituídas por unidades secretoras que desembocam seus ductos na cavidade oral e podem ser glândulas salivares menores e glândulas salivares maiores. As glândulas salivares menores apresentam como função principalmente a umidificação da túnica mucosa da cavidade oral. São formações granulares que apresentam porções terminais glandulares, predominantemente mucosas. Estão localizadas na mucosa dos lábios, bochechas, língua e palato, além das glândulas linguais anteriores, pouco frequentes, situadas sobre o ápice da língua. Nas papilas linguais encontram-se glândulas com porção terminal da glândula serosa. Estas são denominadas de glândulas de diluição. As glândulas salivares maiores são estruturas pares localizadas na cabeça, próxima à região da boca, cujos ductos excretores desembocam na cavidade oral. São elas as glândulas parótida, submandibular e as glândulas sublinguais. As glândulas parótidas são as maiores glândulas salivares e produzem uma saliva exclusivamente serosa. Está localizada anteriormente ao meato acústico externo, próxima à porção posterior do masseter, sendo envolvida por uma fáscia firme chamada de fáscia parotídica. A parótida recobre a articulação temporomandibular e é atravessada pelos ramos do nervo facial, que está subdividindo a glândula em uma parte superficial e uma parte profunda. Faz relação superiormente com o arco zigomático, inferiormente com o ângulo da mandíbula, onde se estende profundamente na fossa mandibular em direção à faringe, posteriormente ao ramo da mandíbula. Anteriormente à glândula parótida surge o ducto parotídico, que apresenta cerca de 3 a 4 centímetros de espessura. Seu trajeto segue paralelo ao arco zigomático, sobre o músculo masseter e o corpo adiposo da bochecha, perfurando o músculo bucinador, desemboca no vestíbulo oral na altura do segundo molar superior, em uma estrutura denominada de papila de ducto parotídico. Frequentemente é possível encontrar a glândula parótida acessória localizada próximo ao ducto parotídico. As glândulas submandibulares são glândulas predominantemente serosas, localizadas no trígono submandibular formado pela mandíbula e ventre anterior e posterior do músculo digástrico.
Está envolvida por uma cápsula e situada inferiormente ao músculo miloioide, alcançando profundamente os músculos hioglosso e estiloglosso. Seu ducto chega à margem posterior do músculo milioide e superiormente a esse músculo percorre anterior e medialmente a glândula sublingual, desembocando na carúncula sublingual. Já as glândulas sublinguais são predominantemente glândulas mucosas. Localizam-se sobre o músculo miloioide, e origina a prega sublingual. Lateralmente, a glândula sublingual atinge a mandíbula e medialmente o músculo genioglosso. É composto por uma glândula principal e seu ducto submandibular maior, a qual desemboca junto com o ducto da glândula submandibular na carúncula sublingual. Os ductos das glândulas sublinguais menores são curtos e desembocam ao longo da prega sublingual. Então, encerramos por aqui. E no próximo vídeo abordaremos a faringe e o esôfago, as próximas estruturas do sistema digestório. Obrigada e até a próxima.